Aí, ó. Agora você solicita isso. Oi, Manu, Janira. Oi, Valéria. Ai, gente. Ai, gente. Nessas horas eu quero trocar de eu. Se juntar as duas, nossa, a gente é ótima com tecnologia. Ai, meu Deus. Ai, oi, Manu. Larissa! A Larissa entrou e falou, a outra Larissa. Virgínia sendo Virgínia. Eu falei, ai, meu Deus, quero trocar de eu. Não, troca não, que você é ótima. A gente ama você sim. A gente está querendo retomar essa rotina, né, de lives toda É, semana. E minha agenda é corrida, a agenda da Virgínia é corrida, e aí nós pensamos, então vamos falar sobre isso, né? Vamos isso. falar sobre estruturação do tempo, vamos falar sobre a importância de se organizar. E aí, independente de estar junto ou não, a gente quer ter essa rotina para disponibilizar alguns conteúdos, né, para vocês. Então, a gente não quis abrir mão, né, amiga? É sempre melhor junto, né? Mas quando não tem É, jeito. oi, Emily. Então, não tem jeito, a gente dá um jeito. É, Porque brasileiro é assim, não desiste nunca. você Então, já falou aí, né? a gente pensou em falar sobre a estruturação do tempo, lembrando que, como a gente fala. Aê, Tayane! Deu certo! Lembrando que, falando sobre a questão das famílias disfuncionais, da nossa personagem querida Amanda, né, a gente vai sempre correlacionar tudo que a gente trouxer para vocês com a história da Amanda. Né, Vira? A Amanda sempre Isso. tumultuada, sempre com tanto de coisa para ela organizar, sempre se sentindo responsável por um tanto de gente. Culpada porque não dá conta de tampar todos os buracos. Uhum. E você quer contar um pouquinho desse plano, dessa organização? Porque Então, o que acontece com o tempo mal estruturado é que geralmente ou a gente fica na inércia, com aquela sensação de que nada acontece, de que parece que as coisas não funcionam, ou com a sensação, com aquele estresse, que tem coisa demais para fazer, muita desorganização, muito atropelo, né, Vira? E aí a gente fica estressada, cansada. isso. E às vezes as pessoas vêm procurar a gente, né, Paty, com uma vida tão desestruturada, que quando organiza essa estrutura, muita coisa melhora. O grau de ansiedade ou o grau de insatisfação, muita coisa melhora, porque às vezes os problemas, a maioria dos problemas acontecem por causa dessa desestrutura, desse tumulto. Uhum, E então é importante conseguir criar, construir uma estrutura, conseguir um plano, uma organização da rotina que permita, que te dê espaço para você ser quem você é, para você poder cuidar melhor de você, para você poder ver a sua vida fluir e produzir. Quando a vida não está fluindo, um dos problemas pode ser essa estrutura mal elaborada. Às uhum, vezes a gente, é, como no caso da Amanda, né, que é uma mini adultinha, porque emocionalmente ela ficou imatura, emocionalmente ela se abandonou lá atrás, ela uhum, estrutura a vida na criança e não uhum, no adulto. Ela estrutura a vida de uma forma que ela vá tampar os buracos da culpa, de uma uhum, forma que ela vá poder acudir todas as pessoas que ela ama, de forma que ela vai poder fazer com que a vida é, funcione, mas numa administração infantil, imatura. Então, uhum, esse tempo não fica bem administrado. Ela não consegue se priorizar, ela não consegue priorizar aquilo que de fato é importante, que vai levar ela a produzir. Ela fica no paliativo, uhum, tampando os buracos da emergência, uhum, né? Então, é importante assim, eu acho. Todo início de ano eu pego minha agenda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, coloco lá o meu horário de trabalho e pego eu vou pensar em 4 áreas. Então, eu vou pensar em prosperidade, relacionamento, cultura e liberdade. Então, eu organizei e coloquei os meus horários. Aí, na parte da prosperidade, eu vou olhar lá o trabalho, como que está sendo o horário, meu horário de trabalho.
vou olhar como que tá a questão financeira, se eu estou reservando um tempo para cuidar da parte financeira, para poder anotar as minhas contas, anotar o que entra, anotar o que sai, aprender alguma coisa sobre investimento, aprender alguma coisa sobre como organizar melhor essa vida financeira. E tem tantos vídeos legais aí no YouTube, né? Eu gosto muito de ver as coisas do Gustavo Gerbasi, da Natália Cury. Então, eles dão dicas legais. E aí eu vou assistindo alguns vídeos e isso vai me ajudando no plano financeiro. E vou pensar em atividade física, né? Na saúde. Qual é o tempo que eu estou disponibilizando para cuidar da minha saúde? Então, na prosperidade são 3 coisas: trabalho, dinheiro e saúde. Depois eu vou para a parte de relacionamento. Aí eu olho lá na minha agenda e penso, quando que eu vou encontrar para tomar café com a Paty Calu? Que horas que eu vou curtir meu relacionamento, namorar? Que horas que eu vou ter um tempinho só para mim? Claro que tudo isso não dá para se fazer em uma semana, mas dá para se fazer em um mês. Então, quando eu monto o meu horário, eu penso, nossa, a cada 15 dias eu vou tomar café com a Lu e com a Paty, tal horas, tal dia. Nossa, uma vez por mês eu vou fazer aquele trabalho social que eu gosto e que é importante para mim. Eu vou estruturar a vida de forma que em um mês os 4 quadrantes estejam abastecidos. Aí, fala, Paty. Só fazendo um parênteses, né? Porque fica parecendo que é tão simples. Separa em quatro áreas, cuida dessas 4 áreas, distribui essas atividades nesses 4 momentos e vai dar tudo certo. E vira Mulher Maravilha. Sim. Que eu acho que é importante fazer assim, um adendo, que a gente toma algumas decisões de forma muito inconsciente, muito precoce quando a gente é criança, e nós vamos para a fase adulta atraindo pessoas e situações para confirmar que aquilo que a gente decidiu é certo. Então, às vezes, lá atrás, eu entendi que se não fosse ter esse tanto de coisa para fazer, a vida não faria sentido. Se não fosse para eu ficar me desdobrando para ajudar o outro, a vida não faria sentido. Ou que eu tenho que dar conta sozinha da vida, porque eu não posso contar com ninguém. Então, eu gosto sempre no consultório, antes de falar desse planejamento que a Virgínia está contando, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas sobre as crenças. O que você pensa sobre a sua vida? A vida é o que para você? Completa aí com a primeira palavra que te vier à cabeça. A vida é? O mundo é? As pessoas são? Trabalho é? Relacionamento de casal é? Família é? Então, se a gente for pegar várias áreas da vida, tudo aquilo que você completou é aquilo que você acredita que é verdade. Então, às vezes a Virgínia vai propor isso e você pode pensar assim, mas isso não é possível, porque a vida é difícil. Como é que eu vou me organizar dessa forma que você está colocando? Não é, Vir? Então, assim, a gente está propondo também para que você não só faça esse planejamento, mas para que você olhe aí nas suas crenças, né, no seu quadro de valor, o que você pensa sobre a vida? O que você entendeu? O que você entendeu que você tinha que ser? Como que você entendeu que tinha que ser a vida? Porque se você não fizer essa reflexão, pode parecer que é impossível de conseguir se organizar. E quanto mais a gente se organiza nisso que a Virgínia está falando, mais a gente vê que é possível a vida caminhar de um jeito mais leve. Porque a estruturação do tempo, ela traz isso. Ela traz uma leveza e uma clareza maior do que a gente precisa fazer. Isso. E você foi falando, Paty, eu fui pensando em 3 tipos de pessoas, assim, com 3 diferentes dificuldades. Uma, por exemplo, que tem dificuldade com dinheiro. Então, ela organiza a vida dela de forma a trabalhar demais e não poder ganhar dinheiro, porque ela tem uma crença de que dinheiro é ruim, de que eu não mereço ter dinheiro. O que mais? Me dá um exemplo de crença. Por exemplo, eu cresci ouvindo que dinheiro traz desunião. Isso. Porque foi o que aconteceu na família, né? Quando a família teve muito dinheiro e acabou o dinheiro, aí então agora não tem dinheiro mais, então cada um segue seu caminho. Então o dinheiro ele traz desunião. É melhor a gente ser pobre e ficar todo mundo junto do que só um ou outro ser rico. Então são crenças, né? Que a gente vai. Então, nesse caso, essa pessoa, por exemplo, pode arrumar 1 milhão de justificativas
para não cuidar dessa parte. Ou ela vai, vamos supor que ela tem condições de cobrar mais pelo trabalho dela, mas ela cobra menos porque ela acha que ela não vai atrair pessoas para pagar o que ela cobra. E aí ela começa a desestruturar a vida dela, dando desconto para todo mundo no trabalho, ou atendendo muitas pessoas de forma gratuita, né? Ou se atropelando demais, trabalhando em excesso, depois tendo que gastar tudo com a saúde. Então, por causa dessas crenças, ela vai fantasiando a forma de lidar com o dinheiro e vai criando uma estrutura que não dê dinheiro para ela. Então, por isso que é importante rever isso. Um outro exemplo que me veio é dessa pessoa que tem a vida, que acha que a vida é dura, que acha que tem que cuidar dos buracos de todo mundo, que se sente muito culpada quando alguma coisa dá errado com aqueles que ela ama. Então ela vai fazer o quê? Ela vai criar uma estrutura tumultuada. Ela vai se encher de atividades e não vai ter tempo para se abastecer e no final das contas vai sentir que as pessoas são ingratas e que ela fica sozinha. Um outro exemplo é uma pessoa que acha que rotina é massacrante, essa vida cheia de responsabilidades é do capitalismo, porque essas pessoas que vivem nessa loucura, porque eu gosto de ter uma vida mais leve. E aí, assim, como que essa pessoa pode conseguir satisfazer a necessidade dela de ser mais flexível, de às vezes ter intervalos para ter mais prazer na vida, porque ela olha para a vida de uma forma diferente, mas como que ela pode se fortalecer internamente para ter um adulto capaz de cumprir com as responsabilidades que a vida adulta exige? Talvez quando adolescente essa pessoa foi muito rebelde contra uma vida dura que os pais exigiam que ela tivesse, porque a vida deles foi dura. E aí ela passa a ser muito rebelde contra esse sistema que funcionava em casa e vai justamente para o oposto. Mas ela acaba caindo no mesmo lugar, que é, assim como os pais não prosperaram porque viveram na crença de vida dura e de que não poder cobrar, não poder ganhar dinheiro e ter que trabalhar demais, ela passa a ter uma estrutura em que ela não consegue assumir responsabilidades, não consegue encontrar aquilo que ela de fato quer fazer no mundo, de fato quer contribuir com quem ela é, com as habilidades dela, e não consegue se desenvolver nesse aspecto também e não prospera assim como eles. Então, nem fazendo como eles, tendo uma vida dura, e nem fazendo ao contrário, ela consegue prosperar, ela fica no mesmo buraco. Então, por isso que é importante rever essas crenças que a Paty falou, né? Mas desenvolver e fortalecer um adulto para que eu possa aprender a colocar isso no papel e construir uma administração. Eu posso não conseguir seguir isso à risca que está no papel, mas eu tenho uma estrutura ali, pensada, elaborada, que faz sentido. Pegando por esse assunto do dinheiro. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu ganho pouco. Mesmo ganhando pouco, é possível se organizar. Você deu algumas sugestões aí de pessoas que estão ajudando outras pessoas a se organizar financeiramente, né? O que a gente precisa parar é de contar as mesmas historinhas pra gente. Não é possível. É muito difícil. É porque você não sabe a minha história. A gente precisa parar de contar essas historinhas pra gente e se responsabilizar por esse fazer diferente, né? Isso, exatamente. Então, no campo da prosperidade é dinheiro, trabalho e saúde. Saúde. Então, no campo... Então, por exemplo, com dinheiro, eu posso pensar não só quanto que eu ganho, mas quanto que eu quero guardar, que tipo de investimento que eu quero fazer. Se eu não trabalho, então eu quero arrumar um emprego, porque eu não quero ficar só na dependência do meu marido. Isso. Quando eu coloco no papel, eu geralmente respondo algumas perguntas. Eu escrevo lá, dinheiro. O que eu quero? Como eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Quando eu vou fazer isso? Onde? E para quê? Principalmente para quê? Para quê que eu quero ganhar mais dinheiro? Ou para quê que eu quero cuidar da minha saúde? Para que eu vou fazer atividade 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana? Tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido. Mas aí, o que, como, onde é muito importante. O que eu vou fazer em relação à saúde? Eu vou fazer pilates 2 vezes na semana. Quais dias? Qual horário? Terça e quinta, 2 horas da tarde. Onde?
lá na lei. Pra quê? Porque eu tenho dor nas costas e eu preciso cuidar da minha saúde. Então, e a parte de saúde vai estar estruturada. Aí, quando eu penso em dinheiro, o que eu quero fazer? Eu quero passar a cobrar R$ 20 a mais por sessão. Como que eu vou organizar os meus clientes? Como que eu vou organizar os meus horários? Quando eu vou começar a cobrar esse valor a mais? Eu vou cobrar esse valor só com aquelas pessoas, com os novos que vão chegar, ou eu vou avisar para todos que o valor mudou? Sim. E para que eu quero ganhar esses R$ 20 a mais? Uhum. Entendeu? Então, eu vou estruturar cada item, dinheiro, saúde e trabalho, respondendo a essas perguntas. O que, como, onde, para quê? Depois, Acho importante quem relacionamento. está ouvindo e anotando, né, Viu? É São anotar. informações tão É, preciosas. isso. Depois, relacionamento, a mesma coisa. O que eu quero? Ah, eu quero aprender a ter mais intimidade com as pessoas. Eu quero aprender a fazer vínculos, ter amizades verdadeiras. Ah, tá. É isso que você quer em relação à vida social. De intimidade. Sim, tá. Como que você vai fazer isso? Ah, vamos supor que eu vi a Paty lá, conheci a Paty num curso, gostei dela, achei que a gente tem uma grande afinidade, vou ligar para ela, para a gente tomar um café, vou começar a construir uma amizade com ela, vou combinar com ela de chamar para tomar um lanche. Quando? Onde vai ser isso? Para que eu quero isso? Ah, porque eu percebi que eu tenho uma vida muito sozinha, que eu sempre fiz tudo sozinha, que eu tenho dificuldade em contar minhas coisas para as pessoas, que eu tenho dificuldade em confiar. Mas aí eu vi a Paty, achei que eu tenho afinidade com ela e pensei que eu posso começar a iniciar ali uma amizade. Então eu vou estruturar a minha vida para isso, né? Ou Você porque está eu tô... contando aí, eu estou lembrando de uma amiga que ela, estou anotando tudo, é um excelente direcionamento para essa administração no adulto. Que bom, Emily. Isso. Eu tenho uma amiga que quando eu ganhei a Bianca, a gente ter uma ação, um movimento, né? Atitudes diferentes nos transformam e transforma a nossa vida. E essa Isso, amiga, quando eu Aline. ganhei, muito legal. Quando eu ganhei a Bianca, naquele turbilhão, né? Porque eu voltei a trabalhar, a Bianca tinha só 10 dias, então eu não saí daquele ritmo. Ela que me chamou, ela falou, Paty, eu tô sentindo a sua falta. Você não tá tendo tempo mais pro nosso café. Eu fico não querendo te incomodar, porque eu sei que esse momento é complicado com a chegada de um bebê, mas eu achei tão legal ela tomar essa atitude, porque eu não estava percebendo. E é uma Isso. pessoa que é muito querida. Então, quando você falou, eu fiquei pensando aí, quem está nos ouvindo? Quem são as pessoas que são queridas e que muitas vezes vocês se afastaram delas? Quem são as pessoas que você bate o olho? Eu tenho aquela expressão, né? Meu santo bate com o santo daquela pessoa. De fazer esse movimento, que às vezes assim, o outro não faz, você não faz, e aí fica por isso mesmo. Isso. Então, eu acho que é importante a gente se arriscar. Eu falo, quando a gente era criança, a alegria brotava. A alegria brotava do nada, né? Uma brincadeira deixava a Rosana gente linda. alegre, tudo era novidade. Quando a gente virar adulto, eu falo que a gente precisa promover a alegria. A gente precisa promover esses encontros. Fazer a alegria acontecer. Ela não brota mais com a facilidade que brotava, com a espontaneidade que brotava quando a gente era criança. Que a gente vai ficando muito exigente. Se enchendo de responsabilidades. E às vezes essa alegria vai ficando para trás. E a ausência da alegria causa muita dor emocional. Né? Bom, Então, a parte social seria isso, né? Pensar na parte conjugal, na parte de encontro, de fortalecer vínculos. E na parte pessoal, de fazer alguma coisa só por você, que dependa só de você. Depois vem a parte da cultura. A parte da cultura inclui cursos de diversas áreas, que não sejam necessariamente no seu trabalho, em relação ao seu trabalho, viagens e cultura mesmo. Ir a um teatro, ouvir uma música, assistir um filme, ler um livro. Então, aí, essa parte, por exemplo, quando eu pego a minha agenda, eu olho no ano. Aí eu olho assim, no ano. Ah, eu quero fazer um curso diferente, então eu vou fazer uma vez por semestre. Eu quero assistir um filme legal, ler um livro legal, escrevo alguns livros que eu quero ler. Ou eu penso, nossa, eu vou
eu vou ir participar de pelo menos uma peça de teatro esse ano. Eu me organizo de uma forma que esse lado vai ficar abastecido. Uma coisa que a gente nota é assim, às vezes a pessoa tem muita cultura, lê muito, é muito intelectual, muito culto, mas ela não consegue prosperar. Ou às vezes a pessoa prospera muito, mas ela não tem relacionamentos que a abastecem. Ou às vezes a pessoa tem relacionamentos que abastecem, o foco da vida dela passa a ser o relacionamento, e aí ela não consegue... Ela fica achando que a vida é só o relacionamento. Se o relacionamento tá ruim, ela afunda. Porque ela não tem esses outros quadrantes que dão a ela estrutura de vida. Que seria o quadrante da prosperidade, o quadrante da cultura e o quadrante da liberdade. Então, por isso, pensar um pouquinho em cada quadrante. Porque na falta de um, o outro me sustenta. Porque eu não posso ficar só rezando, só fazendo filantropia e esquecer de cuidar das minhas relações dentro de casa. Ou esquecer de cuidar da minha parte da prosperidade. Ou às vezes de mim mesma. Ou às vezes de mim mesma. Então, é uma pitada em cada um dos quadrantes. E é claro que também depende do momento de vida. Vamos supor, se eu acabei de me casar, o quadrante que eu vou abastecer mais vai ser do relacionamento. Se eu acabei de me formar, o quadrante que eu vou tender a abastecer mais vai ser o da prosperidade. Se eu já tenho uma vida mais estruturada, né? Eu já tenho eu já trabalho bem, já tô lá casada com os meus filhos, funcionando bem. Às vezes um quadrante que vai me abastecer muito nesse momento é o da cultura, é o das viagens, das artes, é o de outros cursos, de outras coisas que vão ampliar o meu repertório, ampliar a minha capacidade de enxergar a vida de outras formas. Se a gente fica bitolado num quadrante só, eu fico limitado na visão de opção para resolução de problemas. Eu não consigo solucionar os problemas de uma forma nova, criativa, espontânea, porque é como se meu cérebro tivesse viciado a pensar de um jeito só. Por isso a importância de olhar para os outros quadrantes. A Valéria então, falando equilíbrio é tudo. Sim, o equilíbrio é tudo. Mas nem sempre é possível. Às vezes um desses quadrantes não vai estar legal. E tanto foco para o negativo ou quanto para o positivo, vamos supor que eu acabei de casar, como a Virgínia falou. Aí eu só penso nisso, só falo disso, só quero estar com meu marido, só vou no supermercado se ele for comigo. E não olho para as outras áreas. Quando eu perceber, eu estou infeliz e eu acho que é por conta do casamento. Exatamente, é isso. É isso. Então eu preciso ter uma pitada. Ou se está muito outros. Ruim, o casamento está ruim, a relação está ruim, aí eu só foco nisso, só falo disso, não consigo... E aí não falo e nem nutro essas outras áreas, eu tenho a sensação que enquanto eu não resolver isso daqui, eu não vou ficar bem. Então, acho que assim, quando está muito difícil em um desses lugares, o difícil é conseguir o equilíbrio. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para compartilhar com vocês. Se às vezes está muito difícil em um desses quadrantes que a Virgínia está falando, às vezes o ideal é nem mexer, né, Vi? Nem ficar falando, nem tentar resolver. É colocar foco e equilíbrio e energia nesses outros quadrantes. Eu acho e às vezes também, Paty, assim, por exemplo, vamos supor que eu tô numa semana que eu não tô bem, que eu tô triste, que eu tô sem energia. Aí, eu não tô com aquela energia toda para trabalhar. Então, eu atendo os clientes que estão ali, mas os outros que estão na lista para entrar, ou outras pessoas que eu preciso atender naquela semana, se eu tivesse com uma energia toda eu atenderia, eu não atendo. Ou se alguém desmarcar, eu não tento pôr outro no horário, eu aproveito o intervalo para mim. Sim. Aí eu penso, naquela sexta-feira que eu tirei, por exemplo, para ler, para estudar, para escrever, mas naquela semana eu não estou muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou para o parque, dar uma caminhada, tomar uma água de coco, ou eu vou visitar uma amiga muito querida, deitar lá e ficar chorando nas pitangas junto com ela, ou eu vou fazer uma massagem, fazer um reiki, vou fazer alguma coisa para cuidar da minha energia naquela semana. Então, o equilíbrio, eu acho, não é você fazer tudo certo. Isso. Mas é você olhar para aquilo que você está precisando naquele momento e pensar, nossa, como que eu posso fazer para me atender um pouquinho melhor nessa semana que eu não estou tão bem? Né? Qual outro quadrante que eu vou buscar apoio? Se o problema é no meu relacionamento, eu vou lá rezar, eu vou meditar, eu vou fazer uma prática ali que me ajude na parte espiritual.
Ou eu vou ir assistir um filme legal, mais leve, mais gostoso. Eu vou fazer nada, né? Então, de acordo com aquilo que como eu tô, de acordo com o que minha necessidade está me pedindo, qual quadrante eu posso acionar? É eu saber que eu tenho essas possibilidades, que a minha vida não é só aquilo. Uhum. Se eu tô totalmente sem energia, eu vou ligar para alguém e ficar lá comigo. Ou eu vou me permitir ficar na cama ali deitadinha, chorando quietinha um tempo, mas depois eu sei que eu preciso levantar e ficar lá sentadinha no sol. Uhum. Uma coisa muito legal, assim, que a gente pode fazer, que ajuda muito quem tá com pouca energia, quem não tá se sentindo bem, equilibrado, quando amanhece, quando o dia começa, você senta diante do sol um pouquinho e você vai olhar para a luz, ou para o céu, ou para o sol. Você pode olhar para ele um pouquinho, aí você fecha os olhos. Aí você pode fazer assim, ó. Pro lado e pro outro. Então, a luz tá aqui, você vira a cabeça um pouquinho para cá, olha para lá e depois um pouquinho para cá. Depois você fecha e fica assim um tempo. O que que isso faz? É uma coisinha tão simples, mas isso equilibra o sistema nervoso simpático com o parasimpático. Eu aciono o simpático com a luz e depois eu aciono o parasimpático com o escuro. E isso traz um equilíbrio para o meu sistema nervoso. Então é um exercício muito simples, sentar e olhar para o céu, olhar para a Não luz. paga Depois nada. tampar o olho um pouquinho. A Aline já É? falou, precisamos de mais lives desse tema, please. Faremos. Esse exercício do sol é muito bom. Faço isso, é renovador. É renovador. Eu deito igual uma lagartixa. E fico lá, sentindo o sol. Eu não tinha feito esse da mão ainda, vou fazer. O da mão é muito importante fazer. Depois que fecha, fecha assim um pouquinho. Quando você tá aqui, ó, a luz bate diretamente nesse e menos nesse. Depois bate diretamente nesse e menos nesse. Simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. Simpático na luz, parasimpático, fechando. E isso causa um equilíbrio do seu sistema. Então é muito simples, né? Muito bobo, né? E muito legal. Mas não paga nada. Eu falo, Não é igual paga nada. respirar. Igual Hã? respirar. Respirar. Né? Esse é o meu exercício de vida. É respirar. Puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho lá em cima e solta devagar, sem pressa. Às vezes a pessoa vai fazer pela primeira vez, então vamos respirar fundo. Não, não é assim não. Puxa o ar, segura. E na hora de soltar, solta devagar. Então, o sol, a respiração, caminhada diárias, ouvir música, meditação, que mais? Às vezes dormir mais cedo ou acordar mais cedo para dar. Preparar para dormir, né? Nossa, Não são é coisas tão chegar na simples. exaustão para dormir. É preparar para dormir. A nossa médica foda. Oi, Larissa. Ai, minha Rosana, amiga. gente, que tudo! A neuroplasticidade nos deixa capazes de fazer novas conexões. Gente, vai na Rosana. Vai na Rosana. Ó, nós falamos de 3 quadrantes. Recapitulando. Prosperidade, Relacionamento, relacionamento cultura, e cultura. Agora, ouvir música liberdade. é bom demais. Ouvir música, Aline, é meu, né, diário. Liberdade. Liberdade. Ali no quadrante da liberdade, o que que tá? Espiritualidade e filantropia. Filantropia pode ser fazer um trabalho social, ou pode ser, eu vou me comprometer a dar um abraço em alguém quando meu coração pedir, ao invés de segurar. Eu vou elogiar uma pessoa quando eu quiser elogiar alguém, eu vou elogiar essa pessoa, alguém pelo menos 2 vezes na semana. Eu vou olhar lá no meu guarda-roupa, o que que tem lá que eu posso doar, eu vou tirar e vou doar para alguém. Às vezes eu não precisa fazer um trabalho social mesmo, uma instituição de caridade, o que seria maravilhoso. Sim. Mas também essas pequenas coisas diárias de doação de afeto, de doação de elogio, de doação de alguma coisa, é muito enriquecedor. Quando você doa alguma coisa, você vê como seu coração é cheio, como você tem para dar. E isso também abastece. Tão simples, né? E às vezes faz a diferença no dia, na vida de uma pessoa.
E a espiritualidade é uma prática que pode ser uma meditação, um tai chi, que pode ser um yoga, que pode ser ir ao centro tomar passe, ir à igreja rezar, né? E na evangélica, seja qual for a sua doutrina, a sua religião, mas cuidar um pouquinho da parte espiritual. Para quê? Para elevar seus pensamentos, para limpar seu corpo. A parte espiritual é um tempo de limpeza da alma. E você pode fazer isso da forma como você quiser, da forma como fizer sentido para você. Mas isso é muito importante. Né? Então, eu cuido disso 2 vezes na semana. É uma forma de eu me recuperar. Pessoas que trabalham com a área da saúde, nós psicólogos, médicos, dentistas, enfermeiros, pessoas que cuidam da área da saúde, elas lidam com muitas dores. Muita dor humana, é muita gente o tempo inteiro no seu campo energético, é muita gente pensando em você, te requisitando mentalmente. Não só essa pessoa, mas também o campo familiar dela, né, Paty? Sim. Então, se você não vai cuidar dessa parte espiritual, é como se você ficasse carregando uma carga de forma inconsciente, porque muitas pessoas não têm consciência que carregam isso, e sofrem de dores, e sofrem de problemas somáticos, de depressão, de ansiedade, por cargas que não são suas. Então, cuidar da parte espiritual é uma forma de me limpar disso, de me descarregar. E de me conectar com uma força maior quando a força daqui de dentro não está sendo suficiente diante das dificuldades da vida. E aí, quando você fala isso, eu fico pensando que um ingrediente muito importante é a gente ter humildade. Humildade para reconhecer aquilo que não tá bom, humildade para reconhecer que às vezes não adianta eu ficar fazendo força, humildade para entender que eu não tenho que dar conta sozinha, que às vezes só uma energia maior que vai poder recarregar minhas baterias. Humildade para entender que eu tenho limite e que respeitar esse limite. Como não ficar muito só nesse quadrante, doar muito? Eu estava pensando nisso, Aline, você captou meu pensamento. Porque às vezes a pessoa fica nisso e aí ela se dedica só a isso e depois, às vezes o incômodo está tão grande que ela não sabe nem explicar. Poxa, eu estou fazendo tanto. Isso é característica de Amanda, né? Eu estou fazendo tanto. E aí a autoestima dessa pessoa, ela está diretamente ligada ao quanto ela está fazendo o outro feliz, ao quanto ela está cuidando do outro. E aí o quanto ela está sendo vista como importante. Isso. Porque talvez essa pessoa aprendeu a se sentir importante fazendo pelo outro. Isso. E talvez ela aprendeu a obter carícia só dali. Por isso que a gente fala dos outros quadrantes, para eu aprender também a receber carícias, a receber reconhecimento de outras áreas, de outras pessoas. Eu acho que, Aline, uma forma é colocar no papel mesmo qual o tempo que você vai disponibilizar para o seu trabalho, para cuidar da sua família, para cuidar de você, para ter cultura, para ter lazer. E não abrir mão. Aquilo que você decidiu, você não abre mão. Porque no início não é fácil, né? Eu falo, é igual fazer musculação, que eu não gosto, né? Mas eu admiro muito quem gosta. Então, você vai lá fazer o exercício. Você começa, você faz, naquela semana você sente dor, tá? Que preguiça de ir. Mas dizem que dali um mês você começa a ter prazer com aquilo. Eu não tenho prazer com isso. Eu posso ter prazer com a caminhada, por exemplo. Eu dali tenho um mês. Eu tenho Muay Thai 3 vezes na semana Isso. com o Léo. Aí eu ele gosto vem do aqui. Pilates. Ele vem aqui, não tem nem jeito de dar desculpa. Essa é boa. E não tem como dar desculpa. A gente organizou de um jeito assim, não, isso é prioridade. Cuidar da saúde é prioridade. Aí aparecem as tentações. Você podia me atender, eu só posso esse horário. É exatamente no horário que eu me comprometi a cuidar da minha saúde. Esse horário eu não posso. Mas eu queria tanto que fosse com você, por exemplo, no consultório, né? Então, tem muita gente boa trabalhando. Eu vou te indicar alguém da minha confiança, você vai ser bem atendida. Aí eu tô abrindo mão, olha o tanto que eu sou importante. Não sou importante, eu sou comum. E tem muita gente boa trabalhando. Então, eu não abro mão daquilo que eu decidi que é de autocuidado. Seja, por exemplo, a saúde, seja o encontro com as amigas, seja aquele momento que é só meu.
né? A massagem que eu faço de vez em quando. Então, não abro mão, não coloco nada nesses horários. Esse olhar aí, né, Paty, de encaminhar essa pessoa que te procurou, que só pode nesse horário, para outra pessoa, de abrir, de expandir, de assim, tem muita gente boa por aí, de vamos indicar para todo mundo, vamos multiplicar, vamos abrir. É isso que movimenta essa energia da prosperidade. Essa Isso. ideia de que se Tem eu para todo abrir. mundo. Isso! Se eu abrir, se eu compartilhar, se eu contar do trabalho do outro que também é legal, isso na verdade expande essa energia da prosperidade. E não o contrário, tem gente que fica segurando, né? Não, não, só pode nesse horário, mas se eu não segurar esse cliente, eu vou perder ele. Não vai. Uhum. Quanto mais você cuidar de você, mais prosperidade você tem, porque mais você tá vibrante, mais isso é atraente. Uhum. E é interessante como não falta, né? Quando você começa a vibrar nisso, não falta. Sempre chega alguém. E eu sempre encaminho. A Adriana está perguntando: podem falar um pouco sobre a procrastinação, que também tem a ver com a falta de organização do tempo, né, Vir? Falta de organização do tempo, organização no tempo na criança. E eu falo que internamente é como se a pessoa escorregasse. Aí eu organizei de fazer isso daqui, mas eu escorrego para outro lado, né? Uma coisa que eu sempre escorreguei é a atividade física. Eu sempre escorreguei em atividade física. Aí o que eu fiz? Eu coloquei meu Pilates num horário entre os atendimentos. E é o horário que uma amiga, que é a Simone, vai. A Simone é super disciplinada, eu não sou. Então ela me obriga a ir. Mesmo que eu não queira, ela faz eu ir. Isso foi uma forma de eu não escorregar. E agora, já há um tempo fazendo isso, eu mesma já não deixo de ir, porque eu aprendi, porque eu criei um hábito durante um tempo, porque aqui eu já entendi a importância que aquilo tem para mim. Mas no início, essa escorregadinha, se eu criar uma estratégia de apoio para manter, eu consigo. É uma dica para você conseguir se manter naquela tarefa. E essa ideia de que no início não vai ser confortável. Não vai ser bom fazer o que você está se propondo. Você vai E, tender a querer escorregar. e eu fiquei pensando assim: o que você ainda está ganhando por procrastinar? Quais Isso. são os benefícios secundários que você tem por procrastinar? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente no consultório. Uma mulher que estava passando por muitas transformações, mergulhou no processo terapêutico dela e ela resolveu que ela queria fazer atividade física. Então, ela queria correr e ela queria fazer musculação, porque o médico falou que precisava. Aí ela começou a emagrecer. Quando ela começou a emagrecer, ela começou a arrumar confusão com o marido dela, porque o marido dela começou a achar que ela estava muito bonita. Aí ela parou. Ela parou de correr, porque aí ela ia fazer só a musculação, porque a corrida estava deixando ela assim, ela estava ficando mais magra, o corpo estava ficando mais assim, atraente. Ah, não, sabe o que é, Patrícia? Eu não quero brigar com ele. Isso é um ganho secundário. Ah, a minha relação fica boa, eu não fico com a autoestima boa, mas a minha relação fica bem. Qual é o assunto que você está deixando para lá e o que você está ganhando por deixar para lá? Tem uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que ele fala assim: se você pensa que você pode, se você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo. Então, definir metas é uma coisa que me ajudou. Então, eu coloco, a Virgínia falou que tem algumas coisas que ela faz no ano. As metas que são que eu quero, eu não coloco na agenda, porque eu não sou muito disciplinada com a agenda, mas eu sou disciplinada com a gente faz, como é que fala? A gente pega aquelas folhas grandes, fica tipo um mural. E aí eu escrevo aquilo que eu quero. Então, eu comecei assim, aquilo que eu quero modificar e o que eu quero que continue. Praticar atividade física ou praticar um Muay Thai 3 vezes na semana. Investir tantos reais por mês a partir do mês tal. O que mais que tá lá? Deixa eu lembrar aqui que tá lá. A pessoa pode escrever e pode pôr imagens também, Eu coloco, eu prego na porta do guarda-roupa.
Então, antes de começar a fazer atividade física, porque era uma questão para mim também, depois que a Bianca nasceu, eu não conseguia me organizar para fazer atividade física. Eu gostava muito de correr, mas eu fiquei muito cansada, porque ela não dorme direito, eu não estava conseguindo acordar às 6 horas da manhã para correr. E aí, o ano passado, eu fiz uns exames com a Rosana, e ela falou, Paty, você precisa fazer atividade física. Eu não lembro se foi maio ou junho. Eu falei assim, ai, e uma preguiça de fazer uma atividade física. E eu coloquei assim, ó, começar uma atividade física até dezembro de 2018. Eu me comprometi, porque aí eu leio aquilo todo dia, eu faço aquele combinado comigo todo dia, no mínimo uma vez por dia, porque eu coloco na porta do guarda-roupa, onde tem a gaveta de calcinha. Todo mundo toma um banho por dia, né? Então, eu abri a porta, ó, fazia atividade física 3 vezes por semana até dezembro de 2018. Em outubro, numa maratona, eu conheci a Anaísa e ela indicou o marido dela, que o marido dela estava com esse trabalho e tal, gente, como é que fala? Defesa pessoal. E aí eu falei assim, vou marcar. Mas quanto que é? Aí eu coloquei, antes de marcar, quanto que é? Ele falou, não, primeiro a gente faz uma aula experimental. Depois a gente vê. Eu amei a aula e isso foi em novembro. Em novembro eu comecei a fazer o Muay Thai. Nós já estamos em julho de 2019 e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Mas eu fui me programando para aquilo. Isso é muito legal. Com 3 crianças, esse turbilhão de coisas. Você trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Às vezes sobra dinheiro, guarda dinheiro em poupança. Comecei a ler sobre investimento. Não, o dinheiro a gente não guarda em poupança. Então, até dezembro de 2018, até outubro de 2018, não lembro, começar a reservar tanto. É tão interessante que aqueles escapes que a gente sempre tem, de alguma coisa que você quer comprar, um negocinho que você está precisando ali, para de acontecer. Porque você está olhando para um propósito maior, você está programando o seu cérebro para olhar para aquilo. Você está fazendo um combinado com você. Isso. Te ajudou, Adriana? Adriana, fala aí se a gente está ajudando ou não. E outra coisa, Paty, é que ninguém mantém um comportamento ruim sem estar tendo nenhum benefício com isso, como você falou. Uhum. Ninguém mantém. Qualquer comportamento ruim, eu só mantenho porque eu ganho alguma coisa com aquilo. E geralmente é a confirmação das minhas crenças. Uhum. Né? Eu não posso... eu nunca vou ser bem-sucedido. Eu não posso confiar em ninguém. A vida é dura mesmo. Tudo eu tenho que fazer sozinha. Então, o que eu estou procrastinando tem a ver com coisas que eu estou deixando de fazer para manter essas crenças vivas. Uhum. Para continuar para pertencendo confirmar ao sistema. Para confirmar. Então, não é fácil ter novos comportamentos. Então, a gente precisa entender que é um processo de aprendizagem. Eu não começo o neném não começa a andar, ele engatinha primeiro. Existe um processo para o corpo dele desenvolvendo aquela habilidade de andar, entendeu? A gente também. Quando a Paty fala de programar o cérebro para depois iniciar aquilo, o cérebro dela está passando por um processo de adaptação e de aprendizagem para chegar na concretização daquilo, para só depois ter prazer com aquilo. Uhum. Não é rápido. Não. Eu já coloco um comportamento que é bom para mim e já começo a ter prazer com aquilo. Não, meu cérebro está viciado no anterior. Uhum. Vai ter um processo de aprendizagem. Então, nesse momento, ter uma rede de apoio ou ter um negócio lá na minha parede que eu vou ler todo dia, criar algumas coisas assim que vão me ajudar a sustentar aquele comportamento é muito importante, porque o prazer não é imediato. Uhum. Ele vem depois de um tempo. Uhum. A gente é muito imediatista, a gente quer ter prazer, quer ter resultado agora. logo. E a gente é muito imediatista, quer ter o resultado agora, e a gente está muito acostumado com os nossos melindres. Isso. Nós temos melindres, dramas internos, e que isso também dá sentido, que isso justifica um tanto de coisa, e a gente fica naquilo ali. Então, é preciso ter uma força muito grande
Olha que legal, gente. Mal entrei, já recebi muito mais do que precisava ouvir hoje. Que lindo. Nossa, isso. Que lindo. Ai, que bom. Então, assim, a gente tem que ter humildade, mas a gente tem que ter vontade de olhar para isso. De olhar para esses melindres, de olhar para isso aqui que eu cozinhei, às vezes, uma vida inteira e decidir, não, agora não tem mais desculpa. Que é Sabe o que é? Depois É que a gente vê, decidir não tem jeito de crescer, fingir que não tá vendo. de desver. Isso. E eu acho que precisa ter uma decisão de querer crescer. Isso. Enquanto não decidir crescer, não vai. Não vai. Precisa ser uma decisão interna. Uhum. Eu vou pagar o preço por crescer, eu vou bancar os desconfortos em crescer, Uhum. eu vou aprender a crescer, eu vou buscar apoio para crescer. Nenhuma mudança acontece sem essa decisão interna. Uhum. Que Oh, bom. meu bem, obrigada. É a Adri que formou comigo? Que Eu não presente tô essa live, conseguindo ver a Amanda. fotinha. Adriana Gouveia. Acho que é isso, né? A gente falou assim, não, vamos fazer uma live curtinha, de 30 minutos. Não foi, não? Foi quanto tempo? 50. Ai, meu Deus. Muito bom. Tá aí, semana que vem a gente volta e a gente a gente não programa, né, Viga? Ah, o que a gente vai falar semana que vem? A gente vai sentindo, vai observando o que acontece no consultório, o que acontece nas Com a nossas gente. vidas, para a gente poder definir esses temas. Mas foi muito bom. Um Obrigada a abraço, todos que estiveram com a obrigado. gente, né, aqui o tempo todo. Tem uns que entram, saem, mas os que ficam, mesmo que seja só um pouquinho, como acho que foi a Renata que falou, formei. Não, Virgínia, não foi essa Adriana, não. Que entrou um pouquinho e alguma coisa já contribuiu, isso aí dá o sentido pro trabalho da gente, né? Oi, irmã, te amo. E aí, Valéria, bonitona? Ah, então tá bom. Beijo a todos. Até semana que vem. Beijo, amiga. Beijo. Quem Obrigada. quiser receber pelo WhatsApp, anota meu celular e me chama. 988763338. Mas vai estar lá no canal do YouTube. Ao canal do YouTube não é Família Disfuncional, é Virgínia e Patrícia. É. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.